ou que seja Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. Mateus, no Evangelho de Jesus, capítulo de número 19, versículo de número 16. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: e eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quando olhando para esse texto bíblico, nós encontramos aqui um jovem que procurou ter diálogo com Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que depois de Jesus percorrer alguns lugares, ministrar, abençoar crianças, como os irmãos fizeram na tarde desse dia, a Bíblia diz que de repente, eu não sei se Jesus estava saindo, indo embora, ou chegando em outro lugar, mas diz a palavra de Deus que um jovem aproximou-se dele e levou-lhe uma indagação dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E quando você lê o decorrer do assunto, você vê que Jesus olha para ele e diz: por que tu me chamas bom? Por que você está me chamando de bom? Bom é Deus. E diz a Bíblia que naquele momento Jesus olha para ele e começa a dizer: não matarás, não furtarás, não dirás maus testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. E naquele momento aquele moço olha para Jesus e diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde que sou criança. Em outras palavras, os meus pais têm me levado na igreja, eu tenho sido aquela pessoa que zelo pela religião de maneira carinhosa e de maneira cuidadosa. E diz a Bíblia que naquele momento Jesus, ouvindo da boca daquele jovem aquela palavra: desde a minha mocidade eu tenho obedecido os mandamentos. Jesus volta-se para ele e diz para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e segue-me nesta hora. E diz a palavra de Deus que este moço vira, baixa a cabeça, vira as costas e vai para casa desapontado, triste, angustiado naquela hora. E quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu tenho aqui uma palavra para você, meu amigo, minha amiga. Eu tenho aqui algo que Deus coloca no meu coração. Quando a Bíblia diz que esse moço, ele aproxima-se de Jesus e diz para ele: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu vejo aqui algumas razões porque ele disse dessa maneira. Era um moço rico, pastor Elvésio, era um moço que era religioso, pastor, aleluia, que estão aqui nesta noite. Era um moço que cumpria à risca os mandamentos da religião, mas mesmo assim ele se encontra com Jesus. E naquele momento diz a Bíblia que leva esta pergunta para ele: o que eu farei para herdar a vida eterna? E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algumas razões porque este moço disse dessa maneira. A primeira delas, queridos, que eu posso olhar aqui e identificar, é porque em primeiro lugar ele tinha medo da morte. Olhando para a Bíblia, se ele tinha dinheiro, pastor Washington, se ele tinha bens materiais, se era uma pessoa que tinha uma família, vivia ao lado do seu pai e da sua mãe, obedecia aos mandamentos, então o que lhe faltava, ele tinha tudo. Mas diz a Bíblia que naquele momento foi identificado nele que ele tinha medo da morte. E olhando para os dias que estamos vivendo, também nós estamos vendo e presenciando algumas coisas nos dias de hoje que tem nos chamado a atenção. O ser humano vai até onde ele quer,
ele corre, ele faz, ele compra, ele vende, ele obtém os seus bens materiais, ele anda, ele passeia, ele faz o que ele quer. Mas mesmo assim, quando se fala no assunto da morte, o ser humano tem medo. Existem pessoas nos dias que estamos vivendo que muitas das vezes fala-se com ele em muitos assuntos, toca-se com ele em muitas situações, mas quando fala em morte, quando fala em morrer, quando fala e depois da morte, ele logo muda o assunto. Por quê, queridos? Porque ninguém quer falar de morte, ninguém quer saber de morte. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então o que eu quero dizer com isso é que eu e você temos que estarmos preparados sim para a morte, porque ela chega a qualquer momento. E quando eu olho para a Bíblia, parece que eu vejo esse mesmo jovem, esse mesmo moço, que depois de Jesus olhar para ele e dizer: falta-te uma coisa, ele vira as costas e vai embora. Parece-me que eu vejo ele em outra parábola, quando agora o homem constrói grandes celeiros, colhe uma grande fartura de mantimento, e diz a Bíblia Sagrada que naquele momento, naquela hora, ele, depois de depositar todo o mantimento dos celeiros, diz a Bíblia que naquele instante ele senta-se na varanda da sua casa e começa a dizer: ei, minha alma, farta-te do que tens, porque tu tens bens para a vida toda. Mas de repente ele ouve uma voz bem clara nos seus ouvidos que diz: hoje, se eu te chamar, para que será esses bens? Se eu te chamar, se a morte chegar para ti, para onde tu vais? O que eu quero dizer com isso, irmão, o que eu quero dizer com isso, amigo, que nós temos que estarmos preparados para a eternidade. A eternidade com Cristo é alegria, a eternidade com Cristo é felicidade, a eternidade com Cristo é gratidão, a eternidade com Cristo é vida eterna. A eternidade sem Cristo é inferno, a eternidade sem Cristo é tristeza, a eternidade sem Cristo é fogo eterno. Mas quando eu e você abraçamos Jesus, vem a morte, vem a tristeza, eu e você estamos dizendo: ei, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu acredito que nessa noite existem pessoas, irmãos, que vieram para esse trabalho dizendo: Deus, eu tenho a alegria de dizer que eu tenho a salvação em Cristo Jesus. E se é verdade, levante a sua mão para o céu, adore o teu Deus. Levante a sua mão para o céu, adore o teu Deus nessa noite. Quem tem